Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais sombrios e controversos da história africana, a morte de Amílcar Cabral. Mas antes de começarmos, quero que entendam o peso deste vídeo. Há 5 anos, eu me dedico a estudar a fundo a história de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, e de toda a luta pela independência que marcou a África Ocidental. Foram centenas de livros, artigos, depoimentos e entrevistas, cada linha lida com a mesma pergunta em mente: o que realmente aconteceu com Amílcar Cabral? E, acima de tudo, por quê? Esse trabalho intenso de pesquisa está prestes a se materializar em um projeto maior. Um livro onde todos os detalhes, documentos inéditos e análises profundas serão revelados. E é justamente por isso que este vídeo é tão importante. Não se trata apenas de recontar um fato histórico, mas de expor questões que permanecem silenciadas por décadas. Questões que, se exploradas de forma sincera e direta, podem mudar completamente a forma como entendemos essa história. Se você está aqui apenas para ouvir uma narrativa confortável e sem controvérsias, talvez este não seja o vídeo para você. A análise que vou apresentar é pesada, é forte e envolve opiniões pessoais baseadas em anos de estudo e investigação. Este não é um vídeo para os fracos de coração ou para aqueles que preferem a história contada de maneira superficial. Mas se você está disposto a mergulhar comigo nesse abismo de dúvidas e mistérios, se está pronto para questionar o que foi contado até agora, então eu te convido a ficar até o final. E mais, deixe nos comentários suas questões, seus pontos de vista. Eu vou responder cada um deles, porque a verdade se constrói no debate e na coragem de perguntar. Amílcar Cabral não foi apenas um líder, ele foi um símbolo, e a forma como ele morreu ainda ecoa como um enigma não resolvido. Vamos juntos desvendar esse mistério. No início da noite de 20 de janeiro de 1973, por volta das 19h30, o silêncio denso de Conakry, capital da Guiné, foi rompido por disparos que ecoaram como um presságio sombrio. Amílcar Cabral, o líder revolucionário que havia se tornado a principal voz na luta pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, foi brutalmente assassinado em frente à sua residência. O que parecia ser apenas mais um ataque, logo se revelaria uma conspiração calculada, com raízes profundas nas tensões internas do próprio movimento que ele ajudara a criar. Naquela tarde, Cabral estava em Conakry, como de costume, em reuniões estratégicas sobre os avanços do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Ele estava com outros membros importantes do movimento, discutindo o andamento da luta e as ações para alcançar a independência. Entre 16 horas e 18 horas daquele dia, as reuniões haviam se intensificado, com foco nas próximas etapas da Revolução e nas negociações políticas. Por volta das 18h30, Cabral se despediu de seus colegas e seguiu para casa, acompanhado de sua esposa Ana Maria Cabral. O destino de Cabral estava selado naquelas horas finais do dia. Quando ele se aproximava de sua residência, na Avenida Alpha Yahya Diallo, um grupo de homens armados que aguardavam a sua chegada surgiu de maneira silenciosa. Entre eles destacava-se Inocêncio Kani, comandante da Marinha do PAIGC, um homem que até aquele momento havia sido respeitado por sua lealdade à causa revolucionária. O próprio Kani foi quem ordenou que Cabral saísse do carro. Os militantes estavam armados e prontamente cercaram o líder. Amílcar, surpreendido pela situação, tentou usar sua habilidade diplomática para buscar uma solução pacífica. Ele era um homem que acreditava no poder do diálogo, mas naquela noite, seus argumentos não seriam ouvidos. Kani e seus cúmplices estavam determinados a cumprir a missão que lhes havia sido designada. O próprio Cabral, com seu olhar de firmeza, percebeu que algo estava errado, mas acreditava que poderia resolver a situação com palavras. O líder foi retirado do carro e levado a um ponto próximo, onde o assassinato foi cometido. Sem qualquer explicação ou julgamento, ele foi alvejado por múltiplos disparos. A cena foi brutal. Enquanto Cabral caía, seu sangue manchava o chão de Conakry, como se fosse o preço pago por uma liberdade que ele ajudara a construir. O fato de que a execução aconteceu em uma área central,
visível e de fácil acesso, apenas aumentou a sensação de impunidade com que os assassinos agiram. Ana Maria Cabral, esposa do líder que o acompanhava, foi forçada a testemunhar a execução de seu marido. Ela tentou reagir e protestar, mas foi prontamente dominada pelos outros homens que estavam presentes no local. Durante o ataque, Ana Maria foi alvo de ameaças, mas conseguiu escapar quando a população local, sensibilizada pela situação, correu para intervir. Mesmo com a reação dos populares, a morte de Cabral foi consumada e o movimento de resistência que ele representava foi marcado por essa perda irreparável. A conspiração para assassinar Amílcar Cabral não foi obra de um único homem. Inocêncio Cani, um homem de etnia balanta, havia se envolvido em um plano minuciosamente arquitetado. A divisão interna do PAIGC, alimentada por conflitos étnicos e disputas de poder, foi explorada ao máximo. Cani e outros conspiradores eram motivados por ressentimentos relacionados ao controle de posições de liderança dentro do movimento, que estava, na visão deles, sendo dominado por cabo-verdianos. A falta de unidade interna no PAIGC estava em seu auge, e a tensão entre os diferentes grupos étnicos era palpável. A etnia balanta, ao qual Cani pertencia, estava em conflito com a liderança maioritariamente composta por membros da etnia cabo-verdiana, como Cabral. Esse fator foi crucial para entender o contexto de sua morte. Além disso, a teoria de uma possível influência externa também está presente nos estudos sobre o assassinato de Cabral. Documentos históricos sugerem que a PIDE, DGS, Polícia Secreta Portuguesa, que ainda atuava em colônias africanas na época, pode ter incentivado a divisão interna do PAIGC, criando uma instabilidade para enfraquecer o movimento de independência. Embora não haja evidências definitivas sobre o envolvimento direto da PIDE-DGS, a possibilidade de uma trama externa alimentada pela instabilidade interna continua a ser discutida por muitos historiadores. Após o assassinato, Inocêncio Cani foi capturado pelas autoridades do PAIGC. O julgamento foi rápido e implacável. Ele foi executado em março de 1973, juntamente com outros conspiradores. Cerca de 94 pessoas foram julgadas por envolvimento no assassinato, sendo que muitos foram condenados à morte. A decisão foi um reflexo da necessidade de restabelecer a ordem dentro do movimento e também da tentativa de reparar a ruptura provocada pela morte do líder. A morte de Amílcar Cabral foi um golpe devastador para o movimento de independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas a sua figura permaneceu como um símbolo de resistência. O PAIGC, sem sua liderança carismática, enfrentou sérias dificuldades em manter sua coesão. No entanto, o espírito de sua luta continuou a inspirar as gerações seguintes, e sua morte, embora cruel, não apagou seu legado. Embora o assassinato de Cabral tenha ocorrido pouco antes da independência da Guiné-Bissau, que foi proclamada em 24 de setembro de 1973, a memória de Cabral se manteve viva. O fato de que o movimento alcançou a independência, mesmo sem ele, demonstra a profundidade de sua influência. A independência foi conquistada, mas para muitos foi uma vitória amarga. Sem a visão e a direção de Cabral, o país enfrentaria desafios políticos que marcaram a sua história. O mistério sobre as verdadeiras motivações por trás da morte de Amílcar Cabral permanece um dos episódios mais sombrios da história da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Sua morte tornou-se um ponto de reflexão profunda sobre as lutas internas e externas que muitos movimentos de independência africanos enfrentaram na segunda metade do século XX. Chegamos à parte final, onde queremos compartilhar uma opinião pessoal, baseada em anos de pesquisa e análise dos eventos que cercaram a morte de Amílcar Cabral. Muitos perguntam se a sua morte foi fruto de uma conspiração interna, ou se houve, de fato, uma traição. Na minha visão e com base no que eu estudei durante esses 5 anos, acredito que a morte de Cabral não foi apenas uma consequência de disputas políticas internas dentro do PAIGC, mas também uma ação motivada por ciúmes e pela luta por poder dentro do próprio movimento. Cabral não era apenas um líder militar ou político, ele era um pensador brilhante,
alguém que possuía uma visão de futuro para a África. Sua mente estratégica e suas palavras carregavam um peso muito maior que qualquer arma. Era um homem que sabia mover multidões, mas também sabia como transformar a mente de um líder como Kani, por exemplo. Se o homem que o matou tivesse lhe dado a chance de conversar com ele, talvez o futuro da Guiné-Bissau e de toda a África fosse diferente hoje. Muitas pessoas dentro do PAIGC podem ter sentido que sua própria posição e poder estavam sendo ameaçados por alguém tão carismático e visionário quanto Cabral. O que ele representava era muito maior que apenas uma luta pela independência. Ele tinha um projeto político e cultural para a África, algo que, na minha opinião, poderia ter mudado o curso da história do continente inteiro. Agora, se me perguntarem, o que realmente levou a essa traição? A resposta que tenho é que a conspiração veio de forças que não queriam que Cabral vencesse. Não eram apenas as divisões internas do PAIGC que agiram, mas também movimentos externos, como potências europeias que sabiam que a ascensão de Cabral e seu projeto para a África era uma verdadeira ameaça para o status quo. Essas potências manipularam as pessoas dentro do movimento para que Cabral fosse eliminado. E o que temos hoje é um cenário de história perdida, onde a única pessoa que poderia transformar o continente africano foi removida de forma brutal e precoce. Ouçam os relatos finais de Cabral, em suas próprias palavras. Ele sabia o que estava em jogo e como os interesses externos estavam comprometendo o futuro da sua pátria e do continente. Ele foi um visionário, um pensador à frente de seu tempo. Mas o que o fez ser tão perigoso para os outros foi que ele não estava apenas lutando pela independência das suas terras, ele estava promovendo uma revolução cultural e intelectual que poderia ter abalado os pilares do poder no mundo. Hoje, olhando para o que aconteceu, a sensação é que se ele não tivesse morrido, a história de África seria completamente diferente. A Guiné-Bissau, Cabo Verde e muitos outros países poderiam ter seguido outro caminho, um caminho de maior unidade e força, com Cabral como guia. Minha reflexão pessoal. Quero deixar claro que ao longo desses 5 anos de pesquisa, meu objetivo nunca foi menosprezar a memória de alguém, mas sim trazer à tona as verdades não ditas. O estudo sobre Cabral, sua morte e as circunstâncias que a cercam fazem parte do meu projeto de vida. Estou prestes a lançar meu livro, onde falo em detalhes sobre essa e outras histórias que moldaram o nosso continente africano. Eu quero saber a opinião de vocês, leitores e espectadores. Deixem seus comentários abaixo. Vou ler e responder a todos com respeito, porque o meu objetivo é compartilhar o conhecimento, sem a intenção de desrespeitar ou criticar ninguém, mas com a missão de entender e aprender juntos. Este canal é para aqueles que querem entender a história de uma maneira profunda e verdadeira. Se você é alguém que realmente gosta de história e quer se aprofundar no que aconteceu no passado, eu peço que se inscreva no canal para que possamos continuar essa jornada juntos. A história é muito mais do que um simples relato de eventos. Ela é uma mensagem viva que nos ajuda a entender o presente e moldar o futuro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!